Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda parte aqui da nossa série sobre API REST com Symfony, na versão mais recente do momento, que é a 6.1.3, tá? E nessa aula nós vamos trabalhar os endpoints de recuperação de todos os recursos e já aproveitar também e fazer também um endpoint de criação, tá? Então, vou usar essa questão de fazer logo o endpoint de criação, apesar de não ter uma ordem de você criar as coisas ali, não tem nada definido. Tem, sim, a filosofia do REST, mas não uma ordem de criação, tá? Então, eu vou usar esse artifício de criar já um endpoint de criação de um recurso para que a gente tenha insumo e armazenar dados, para armazenar dados e já recuperar isso no endpoint de recuperar todos, tá? Poderia usar recursos aqui de data fixtures do Doctrine, mas a minha intenção não é essa no momento, tá? Então eu posso também, como eu sempre comento, trazer um vídeo se você desejar desse assunto, o que vai facilitar muito o teu desenvolvimento quando precisar de dados fakes autogerados para popular banco, fazer teste, tá? Mas a minha intenção não é mostrar isso aqui, mas saiba que você pode ter esse plus de agilidade no desenvolvimento com data fixtures aqui com Doctrine, já que o Doctrine é responsável pela camada de conversa com o banco de dados. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai... Deixa eu só mudar minha tela aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o meu VS Code aberto, tá bom? Eu tenho aqui no Git Bash o meu server levantado. Coloquei aqui um "-d" para que ele libere o terminal para que a gente possa continuar utilizando e isso fique em background. E o "-" no TLS é só para ele ignorar a questão aqui do server HTTPS, tá? Que ele também dá o suporte a isso. Então, nosso servidor foi iniciado. Uma dica simples, né? Caso você queira, por exemplo, eu levantei o servidor, não sei como parar. Basta que você... Ou se você quiser verificar o status antes, você pode colocar aqui Symfony Server status. E aí o que eu ia escrever antes, só fazer um Ctrl L aqui. Symfony Server Stop, tá? E aí ele para o processo do Web Server e do PHP CGI aqui pra gente, tá bom? Então, bem tranquilo, aqui é uma dica a mais, caso você não saiba como lidar com isso, mas também é algo que é facilmente encontrado na própria doc ou uma pesquisa rápida, tá? Mas aqui já fica a dica. Eu vou iniciar novamente o server. Eu tenho o Chrome aberto aqui pra gente fazer alguns testes, apesar que como a gente vai fazer endpoints que vão carecer de um HTTP client, a gente vai precisar ir para esse cara, né? Aqui eu vou usar o Postman por conveniência, mas se você já estiver acostumado com algum outro, até mesmo com uma extensão específica em um browser ou extensão específica no VS Code, por exemplo, fique à vontade, tá bom? Então, beleza. O que eu preciso aqui? Pra gente, como nós estamos trabalhando aqui bem focados na API REST e isso consumindo o banco, né, diretamente aqui, porque a gente já iniciou a instalação ali do Doctrine na aula passada. Se você ainda não viu, eu recomendo fortemente, vai estar recomendado aqui no card ao final da aula. Mas recomendo que você volte, assista para acompanhar tranquilamente essa parte, tá? Para seguir a linha de pensamento aqui da série. Então, beleza. Então, voltando aqui a essa questão, eu preciso criar uma entidade que vai representar ali o meu recurso, basicamente, mas não diretamente no pensamento de API REST, mas no pensamento em representar um dado no banco, tá? É claro que eu estou sendo bem simplista nisso, mas ele de fato é um representante, uma entidade, e aí no nosso caso aqui vai ser um livro. Então vou ter uma entidade livro que vai representar um dado na base, basicamente. Quando fizer todo o processo ali, que o Doctrine pegar os dados do banco relacional, popular isso em uma entidade, eu vou ter várias entidades representando aquele dado, tá bom? Pra gente também, esse vai ser o recurso, então ele vai ser a fonte de dados pra gente. Tá? E também ele é utilizado pelo repository para fazer as leituras na base. O Entity Manager se utiliza disso também para fazer o gerenciamento dos objetos e persistir, atualizar, remover e assim por diante, tá bom? Então ele é bem importante aqui para a gente nesse momento. Então, como que eu posso gerar isso? Você lembra que na aula passada a gente instalou o Maker,
tá? Que traz vários comandos de criação de participantes para a gente dentro do projeto. Um dos pontos é o Make Entity, tá? Então eu posso criar ou atualizar uma entidade do Doctrine, uma classe entidade do Doctrine, tá? E aqui no caso ele diz, e opcionalmente uma API Platform Resource, ou seja, o API Platform é um projeto para que você tenha facilidade, inclusive eu vou trazer material dele aqui, de criar uma API REST de forma mais direta, com mais opções, tá? Para a gente resumir bem simplista também. E ele se utiliza da entidade para poder fazer um mapeamento de expor endpoints, propriedades e as visões do REST no quesito do recurso, endpoints manipulando esse recurso e assim por diante. Então já é uma dica também, caso você já queira se adiantar e ter uma ferramenta para melhorar a produtividade nessa entrega de API, o API Platform ele é bem interessante para isso, tá? Inclusive até esqueci de mencionar aí, tá bom? Então se eu chegar aqui e fizer um Symfony console make entity, tá? A gente vai colocar o nome da entidade para criar ou atualizar. Então, por exemplo, se você já tivesse a entidade aqui, por exemplo, eu já criei uma entidade com esse comando. Você pode normalmente depois vir e, por exemplo, usar o mesmo nome da entidade para adicionar novas propriedades. E aí ele vai atualizar nesse caso, tá? Tá bom? Ele é bem interessante, esse console do Make Entity, ele facilita muito. Inclusive, ele agiliza e simplifica muito a criação dos métodos de relação, tá? Entre as entidades, ali mapeadas pelo Doctrine, então facilita bastante. Então, pra gente aqui, eu vou chamar... Como é um representante, uma entidade para mim, eu vou chamar de book. O que ele já fez? Ele já criou a entidade para mim e já criou o meu repository. Se eu vier aqui dentro dessa RC Entity, book já está aqui, ó. Tá? Então ele já criou. Se eu quisesse sair ali do terminal e vir para cá para a aplicação, a entidade já estaria criada, tá bom? Então ele já como a gente tem essa noção, essa ideia de sempre ter um ID, né, para aquele dado na base, isso aqui já vem por padrão, tá? De inicial ali. Mas eu continuo aqui no terminal com a possibilidade de adicionar propriedades. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui uma propriedade title. Ele já me indica aqui qual o tipo dessa propriedade, que vai ser mapeado para o banco também no quesito do tipo. E nesse caso ele já me indica aqui que eu posso usar string por padrão, né? Se for, você pode dar um enter em branco porque ele vai pegar esse valor padrão. Caso não, você pode colocar o tipo integer, float, date time ou date, tá? Se você colocar relation, aí você abre a possibilidade de criar uma propriedade com os métodos para mapear uma relação. Ele vai te caminhar por todo o processo de criar essa relação. Um para um para muitos, muitos para muitos para muitos e assim por diante, tá? Isso aqui é bem interessante. No meu caso aqui ela é string mesmo. Eu vou deixar esse padrão 255, tá? Essa propriedade, como é um título, eu não quero que ela seja nula, então eu vou deixar em branco porque ele vai pegar o null para mim, tá bom? Aqui para mim eu vou colocar também um ISBN só para ter um campo a mais aqui. Beleza? Eu vou deixar como string 255 também, não pode ser nulo porque é um código importante do livro. Vou colocar aqui também um created at, tá? Posso colocar tanto nessa anotação com underline, né, que a gente chama de snake case, ou eu posso colocar em camel case, tá bom? Você vai perceber quando eu for ali para minha entidade como isso vai ser associado ali, tá? Eu vou te explicar com calma lá. Eu vou deixar immutable também, o datetime, né? E nesse caso não pode ser nulo pra gente, a gente precisa dessas datas. E vou colocar aqui um updated at. Deixa eu verificar aqui porque que ele não está updated at. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, aquele desse erro não está sendo uma propriedade válida. Eu acredito que foi aqui no meu terminal alguma coisa, porque isso aqui não é algo para quebrar essa execução, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar um enter em branco aqui embaixo, tá bom? Acho que dá para você ver aí. E aí a gente sai dessa execução e eu vou voltar novamente, tá bom? Então o que ele me indica aqui, ó? Sucesso, ele criou até o created at e me indica para mim executar uma migração em cima dessa entidade. Então ele já é bem
me guia corretamente nos passos. Então, isso aqui facilita muito o processo que você está iniciando com o framework, porque ele vai te dizendo dicas do que você pode usar a seguir, tá bom? Então, nesse caso, deixa eu só voltar aqui. Ele já... Ó, eu não sei se vai ficar bem legível aqui, essa fonte, eu acredito que sim. Mas, para o ID, ele coloca algumas notações, tá bom? Essas notações aqui, elas são as notações do PHP 8. Tá? Que no caso são chamados de attributes. O que acontece aqui, só para a gente entender aqui esse contexto, e eu te indico a você dar uma olhada mais a fundo nas novidades do PHP 8, 8.1 e o que vai vir no 8.2, tá bom? Nesse caso, o que acontece aqui? Nós temos uma classe, tá, com propriedades, tá, e também os seus métodos, no caso aqui getters e setters, para manipular essas propriedades acima. Se você comparar isso com um banco relacional, são duas visões distintas, certo? Então, o que o Doctrine faz na sua camada de ORM, tá? Object Relational Mapper. Ele vai usar esses mapeamentos, tá bom? Hoje no PHP 8 a gente já tem esse suporte, então o Symfony já te induz a utilizar o PHP Attributes. E esses mapeamentos é que vão dizer como esses atributos e essa classe estão relacionados na base de dados. Então, para a gente aqui, por exemplo, a classe Book, ela vai se tornar uma tabela na base chamada de book. E cada propriedade, por conta das suas anotações aqui, tá, dos seus mapeamentos, elas também vão virar uma coluna naquela tabela. E aí essas especificações vão ser usadas como configurações para a base relacional, a estrutura daquela tabela. Então, o nome, por exemplo, o nome da tabela vai ser book, vai ter uma coluna ID, title, ISBN e created at, tá bom? E nesse caso aqui, o ID, ele vai ter configurações de ID, então aqui a gente já imagina que vai ser um primary key, não vai poder ser zerado e assim por diante. O generated value vai ser aquele pensamento de incrementar, tá? E o mapeamento de coluna, para indicar que essa propriedade ela é uma coluna nessa tabela. Para o título, mesmo pensamento, ele vai ser uma coluna, então já tem algumas configurações a mais, como length aqui, 255. O mesmo para o ISBN e o mesmo para o nosso datetime, tá bom? E, basicamente, a manipulação desses dados, elas vão se dar em cima dos getters e setters, tá? Então, algumas nuances que podem, de certa forma, afastar alguns, tá? Mas, no uso, no dia a dia, você vai acabar se acostumando com esse pensamento, tudo bem? A entidade em si, essa classe book, ela também está associada a um repository, tá? Então, o book repository foi criado. Por meio desse repository, você pode manipular a entidade. Então, você pode fazer, por exemplo, uma busca de uma entidade, uma busca com critério, tá? Uma busca por todos e uma busca com critério para o caso de retornar várias informações naquele critério, tá bom? Por exemplo, find one by poderia ser find one by onde o e-mail seja igual a tal. Find by poderia ser onde o preço seja maior que. Então, pode ser que venha 5, 10 produtos ou 0, vai depender dos dados da base que existirem, tá? Aqui nesse repository, isso aqui não vinha antes, eu percebi que começou a vir agora, que é o ADD fazer parte do repository. Então, basicamente, aqui você já tem um exemplo de como o manager vai persistir uma entidade na base, tá bom? E o remove também aqui, ó, certo? Então, vai ser sempre manipulando a entidade, tá? Essa entidade que nós criamos, que é o book, tá bom? Então, já facilita para a gente até fazer algumas adições. E, neste caso, quando você passa para o manager uma entidade, você pode passar, vamos dizer, 5 entidades de uma vez para ele. Ele vai armazenar aquelas entidades ali. E quando você fizer um flush, aí ele pega essas entidades e vai fazer o que é necessário para persistir isso de fato naquela tabela, tá bom? O pensamento se repete para o remove, então eu posso indicar que eu quero remover 5 entidades. Quando eu fizer um flush, eu vou estar concretizando isso, tá bom? Então a entidade ela é bem importante nesse cenário e o legal é que você tem essa camada do repository para manipular essa entidade diretamente, tá bom? Então basicamente esse é o processo aqui.
Eu não entendi mesmo por que deu um erro ali, então nem vou cortar porque basicamente eu não entendi por que ele não aceitou o updated at. Mas deixa eu fazer o mesmo comando, tá? Make entity, beleza? O terminal que tá com um pouco tá ficando um pouco doido aqui pra mim. Então deixa eu colocar book, tá? E eu vou colocar aqui o updated at, tá bom? Datetime immutable também, beleza? E ele não pode ser nulo, tranquilo, é isso que eu quero. Então agora ele adicionou corretamente, apesar de não ter aparecido aqui. Acho que esse git bash tá dando algum problema aqui. Acho que isso provavelmente deve ter incluído um caractere estranho naquela hora, né? Então beleza, eu vou deixar em branco aqui. E aí nesse caso ele já atualiza para mim a entidade book, tá bom? Então já está aqui para mim o updated at. E abaixo nós temos aqui os getters e setters para ambas as propriedades e todas as propriedades que existem aqui nessa entidade. Tudo bem? Então, beleza. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Para mim aqui, eu vou precisar iniciar aqui o serviço do Docker, tá? Beleza. Vou fechar aqui e deixa eu limpar minha tela aqui. E eu vou basicamente fazer aqui um Docker. Deixa eu fechar esse terminal, vou abrir, tá? Eu vou usar esse aqui pra gente não ter depois eu verifico qual foi o problema ali. Então, deixa eu fazer o Docker compose up-d, tá? Nesse caso, vou levantar a infra pra gente, baseado ali no Docker compose que nós vimos. Como eu já tinha os containers base ali, ele vai ser bem mais rápido para mim. Tá? Isso aqui é necessário para que a gente possa utilizar o banco de dados que está setado aqui no nosso .env, tá? Que é um Postgres, tá bom? Aqui. E neste caso, esse .env vai extrair algumas variáveis de ambiente que, para me utilizar corretamente aqui nesse Docker Compose, eu vou ter que afunilar os comandos do projeto via Symfony binário, tá bom? Usando Symfony console, ao invés de PHP bin/console, tá? Então, tenha isso em mente para que tudo possa ocorrer bem, tá bom? Neste caso aqui, provavelmente, deixa eu só verificar aqui o status. Beleza, continua ativo ali, tá? Tranquilo, ele virou um processo, né, no sistema. E o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho a minha entidade e eu quero gerar o meu banco, tá? Só que eu posso usar isso por meio de migrations. Então, o Symfony também trabalha com migrations, claro que de dentro do próprio domínio do pacote Doctrine. Como no setup da infra o banco já vai existir, eu não preciso fazer um create desse banco via comando do Doctrine, tá? Isso é possível com Symfony Console, Doctrine, _database, _create. Se você não tiver em uma infra Docker e quiser criar esse banco na tua conexão, tá bom? Nesse caso eu já posso rodar a migration, aquele make migration já seria executado aqui para mim e é necessário ter o banco levantado, tá? Então por isso que eu já fiz, por isso que eu decidi fazer logo o levantar da infra com um banco PGSQL que a gente viu na aula passada, que foi adicionada a configuração ali pra gente, para que eu possa executar a migração e assim por diante, tá? Inclusive ter o banco disponível ali para mim, para que eu possa trabalhar. Um ponto que eu quero só alterar antes aqui é, por exemplo, usar a config aqui e adicionar aqui mais um attributes, né? Uma anotação aqui, olha, eu estou usando aqui a versão starter do Tab9, ele já me dá uma dica, então eu vou dar um tab, beleza? Então, eu consigo colocar essa anotação, ORM table, o nome e, por exemplo, se você já tivesse uma tabela e quisesse associar uma entidade, você poderia usar esse recurso, ou nesse caso, se você quiser controlar o nome da tabela, seguindo uma convenção no plural, que é o meu caso, você também pode utilizar dessa anotação aqui, tá? Do ORM table, tá? Desse mapeamento. Então, beleza, feito isso, é o que eu precisava mesmo. Eu vou executar aqui o meu Symfony Console
make migration, tá bom? Beleza? Criou uma migração para mim na pasta migrations que está na raiz do projeto e como eu te falei, ele já vai guiando a gente. Eu posso usar o Doctrine Migrations Migrate para executar isso na minha base. Vamos só dar uma olhada rapidamente nesse arquivo de migração. Fazer aqui o Ctrl P. Deixa eu pegar aqui só a hash. Se eu pegar Ctrl P e fizer version, ele já carrega para mim aqui, porque só temos um no momento. Então ele adiciona aqui para a gente a mesma ideia. Se você já viu migração, por exemplo, no Laravel, você vai ter uma ideia parecida, né? Porque é o mesmo conceito. Então você tem o método up, o método down. Você pode, no up vai ser a execução, no down vai ser o rollback. E aqui você consegue ver as queries que o Doctrine vai executar para mim, tá? Quando eu executar ou quando eu rodar essa migração. Tudo bem? Então ele vai criar para a gente um sequence book ID, incrementando em 1, aquela ideia do Postgres, né? Para os IDs incrementais. Aí ele vem criar a tabela para a gente com as colunas que a gente definiu ali, tá? O created at, updated at, tudo certinho, baseado na interface. Ele coloca o tipo pra gente tranquilamente, tá bom? E aí, à medida que você for modificando a tua entidade e você for criando novas entidades, ele vai conseguir fazer esse diff do que está executado na base, do que foi mapeado e o que ainda não foi executado e está mapeado como novo. Ele cria o diff, ele cria a migration daquele momento, tá bom? E aí basicamente bem interessante esse processo, facilita a nossa vida. Depois você pode dar uma olhada com mais calma aí no seu arquivo gerado, tá? E eu posso vir aqui, vou até agilizar, né? Essa aula vai ficar um pouco extensa. A gente pode executar esse Doctrine Migrations Migrate, só fazer aqui um Ctrl L para limpar a tela. Eu vou aproveitar, né, e executar no escopo do Symfony binário, tá? Porque ele expõe os envivars, as variáveis de ambiente corretas para o ambiente Docker, tá bom? Senão vai dar um erro pra gente. Então, beleza. Deixa eu fazer aqui um Enter. Ele me pede a confirmação. Como já está yes ali, eu sei que eu quero executar, vou deixar em branco para ele pegar esse padrão pra gente. E aí, beleza. A nossa migração recém-criada foi executada na nossa base aqui dentro do nosso ambiente Docker, tá? Então, beleza. Feito isso, voltar aqui pro projeto. E nesse caso, vamos criar um controller. Deixa eu fazer isso rapidamente. Limpei minha tela aqui, então Symfony, console, make controller, tá bom? Posso, por exemplo, criar aqui pra gente o book controller. Então book controller, bem simples, algo gerado aqui. Ctrl P, book controller pra gente, beleza? E, neste caso, as annotations para as rotas vêm agora sendo mapeadas com o PHP Attributes, tá bom? Então, nós temos aqui a rota real, de fato, a URI, e você pode colocar um apelido para ela, certo? Inclusive, aqui, usando a ideia do REST para o recurso e os endpoints que chegam para manipular esse recurso, a gente coloca esses endpoints no plural. Então, vou colocar aqui, ó, books, e, neste caso, o que vai indicar como eu vou estar manipulando aquele recurso por seu endpoint é o verbo HTTP. Então eu também consigo fazer isso aqui, tá? Então eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar aqui, ó, methods, tá? Neste caso eu vou colocar só get, tá bom? E eu posso também, se você quiser passar uma lista, por exemplo, fizer um match de get, vamos pensar assim, post para uma mesma rota, só uma ideia, não que seja o correto, você consegue passar essa lista aqui, certo? Ou se você quiser só colocar singularmente, você pode colocar só a string ali do verbo HTTP. Então get para a rota /books, a gente vai retornar todos os livros, tá bom? Então aqui por enquanto eu vou deixar dessa maneira. A gente vai criar o post, depois a gente volta e implementa a busca de todos os livros aqui, certo? Então só para nós testarmos, eu já vou abrir aqui o meu Postman. Poderia ir ali no browser, já que é um get, mas deixa eu abrir já o Postman aqui para agilizar, beleza? Já tinha feito outros testes, então vai estar aqui basicamente um API Books. Aqui nesse caso, API Books, ele vai me dar um not found, tá? Se eu mandar aqui, então, só ver aqui ó, em preview, eu vou ter aqui ó, no route found,
Beleza. Nesse caso, vamos já aproveitar o ensejo e setar um prefixo para essas rotas. Eu poderia jogar um prefixo base aqui nesse controller, mas eu quero um prefixo mais global, que é /API. Tá bom? Isso aqui é totalmente, se você desejar, assim como eu estou fazendo aqui, tá? Não é nada obrigatório. Então, eu vou vir aqui ó, em Config, Routes. Nós temos aqui a definição das rotas para a gente, apontando para o nossa pasta controller. O mapeamento é attribute, né, do tipo attribute. Você anteriormente poderia ver isso como tipo ou type annotation. E eu posso fazer aqui ó, um prefix, tá bom? E eu vou colocar aqui para a gente /API. Beleza. É o que eu preciso aqui. Vou voltar, vou enviar. E aí voltar aqui para Pretty. A gente já tem ali o encontrar do nosso endpoint que será, na verdade, o endpoint de listagem de todos os livros. Beleza, sem problemas. Agora vou agilizar um pouco essa parte, para que esse vídeo não se estenda mais. Então, como comentei, a gente vai fazer a listagem. Eu vou copiar aqui para agilizar. Eu vou fazer a criação. Então, route books, name. Eu vou colocar aqui uns apelidos mais books underline create. Aqui acima eu vou colocar books list. E o nome do método aqui que vai ser executado nessa rota books com o método post, com o verbo HTTP post, vai ser chamado de create. Tudo bem? Então, create, eu posso injetar o meu request, tá? Esse request a gente pode copiar aqui, ó, aqui de cima, esse namespace do HTTP Foundation e chamar aqui o nosso request, tá bom? Então, beleza, eu não vou importar o response, vou dar um ESC aqui para ignorar o tab9, porque o response, ele tecnicamente está sendo utilizado aqui mais como o tipo do retorno do método, mas ele também está sendo executado internamente nesse método JSON que vem do Abstract Controller, tá? Então, beleza. Então, nossa rota post, a gente vai receber uma request. Neste caso, eu vou aqui acima novamente, vou fazer aqui o use app repository e vou importar aqui o meu book repository, tá bom? Esse book repository eu também vou injetá-lo aqui, então book repository, beleza? Vou dar um tab, que é isso que eu preciso, book repository. E aqui para mim eu vou precisaria até ter importado ali também a minha entidade, mas vamos aproveitar aqui, depois a gente faz o import. Então, fazer aqui, ó, book, é igual a new book. Nós vamos ter aqui o book site title. Eu vou colocando aqui, depois a gente só faz as passagens corretas. Então, book set ISBN. Tá bom? E eu vou também chamar aqui, ó, book set created at e o updated at, beleza. Então, aqui nesse caso, a gente vai receber o now. Eu posso também passar aqui um new date time zone. Eu vou colocar aqui América São Paulo, beleza? Vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Na verdade, deixa eu só corrigir aqui. Falta só mais um parênteses aqui, tá? Então, deixa eu só copiar para facilitar, beleza? Então, datetime, lembrando que esse datetime zone é o segundo parâmetro aqui, tá? Beleza, só tirar só essa vírgula a mais aqui. Beleza, tá? Então, estamos setando aqui a data de criação, a data de atualização, com a data do momento em que foi executado esse script. E eu estou já passando aqui o new datetime zone, que o Doctrine ele pede isso para mim. Tá bom? Isso aqui pode ser, inclusive, ser encapsulado dentro do próprio método. Eu não vejo... Como são registros em que vão ser adicionados ou atualizados, você pode já
fazer um wrapper disso, encapsular isso dentro do próprio método created@, updated@. Inclusive, você pode até usar algumas extensões do Doctrine, que tem um pacote para isso, que é um pacote de terceiro, que você já tem essas questões de adicionar automaticamente alguns mapeamentos para esses pontos desses tipos de data de registro. Tá bom? Aqui é só pra gente não perder mais tempo com isso no momento, tá bom? Então, beleza. Eu tenho aqui o título ISBN e eu vou receber a minha request. A minha request, eu posso... Vou pegar aqui uma variável data. Eu posso pegar ela da request all, tá? E eu vou ter um array associativo com o nome do campo e o valor que foi enviado. Então, posso segurar aqui Alt, clicar aqui nesses dois, data. Eu vou colocar aqui title e, claro, aqui abaixo eu vou colocar o ISBN, tá bom? Você consegue também receber um JSON. Então, ao final da série eu mostro como você pode receber os dois aqui. Mas, por hora, aqui vai ser um XWW form URL encoded, tá? Então, beleza. Feito isso, eu posso pegar esse objeto e chamar o meu book repository, fazer aqui, só me lembrar aqui o nome do método. Deixa eu abrir aqui o book repository. É add mesmo, tá? Então, ele pede a minha entidade e um true se eu quiser fazer o flush. Nesse caso, add, eu passo meu book e vou passar true porque eu vou já, no momento em que eu transferir isso aqui para o Entity Manager, eu já quero que, após isso, ele faça a execução e persista essa entidade para mim na base. Então, beleza. Feito isso, é o que eu preciso, tá bom? E vamos aqui acima só para gente fazer o use app entity book, tá? Na nossa entidade. Então, vamos abaixo aqui. Então, certinho. Recebo o dado da requisição, instancio minha entidade, passo os valores para ela, para que eu possa salvar isso, e delego para o meu repository, que ele chama o Entity Manager e faz essa persistência para mim desse processo, tá bom? Aqui eu vou colocar só uma mensagem, mas eu vou retornar o objeto aqui. É porque tem uma pequena pegadinha aqui ainda. Então eu vou dizer que book created successfully. Successfully. Tá? Posso colocar aqui, por exemplo, se eu não me engano, 204 como status code. E vamos ao post aqui para a gente poder executar isso. Então, vou aqui em post, vou aqui em body, vou aqui no meu form URL encoded. Eu já tenho aqui um título pré-definido, um código ISBN qualquer. Vou enviar isso. Tá? Deixa eu só visualizar aqui. Verdade. Aqui foi uma falta de atenção minha. O datetime lá é o do tipo immutable, tá bom? Então, só corrigir aqui. Beleza. Certinho. Agora sim nós estamos batendo o tipo correto. Não me lembrava mais. Vou enviar. Tá? Beleza, certinho. Aqui, como eu retornei o 204 no content de fato, né? Eu não tenho a exibição da mensagem. Na verdade, aqui seria um 201 created. Acho que seria mais adequado aqui pra gente. Tá? Então, deixa eu só adequar isso. Essa questão do status code ela é muito importante, tá? Em uma API REST. Então, isso ajuda muito até o front entregar as mensagens corretas ali. Só fazer aqui testando, no caso, livro 2. Colocar aqui um outro código. Beleza. 201 created. Book criado com sucesso. Tranquilo. Se eu vier aqui no nosso get, para nós caminharmos para encerrar, a gente ainda tem aquela mensagem padrão. Então, vamos só trabalhar isso e agilizar. Lembrando que a gente manipula a nossa entidade via o repository, então já vou aproveitar aqui, ó, copiar esse parâmetro, vou injetar ele aqui no index e eu posso, por exemplo, fazer aqui um data, chamar aqui o meu book repository find all, certo? Então, beleza. Basicamente isso, não estou fazendo nenhum filtro,
Aqui uma listagem, você poderia fazer filtros, tá? Então eu vou retornar isso na chave data, os nossos livros cadastrados. Vamos lá no Postman para ver o que nós vamos ter aqui, qual é a pegadinha, e aí a gente entende como resolver, tá? Beleza. Então a gente chega aqui no ponto de recuperar a informação e a gente não está vendo os dados, certo? Por quê? Porque isso aqui tecnicamente vai ser algo que realmente é normal. A gente tem aqui uma coleção de entidades retornadas, ou seja, objetos. Quando eu vou entregar isso via API, e a gente entende que a API ela não sabe o que é um objeto, ela sabe entregar texto, a gente tem a questão da linguagem comum, que é o próprio JSON. E um objeto, ele tem a sua estrutura que nada convém com o JSON diretamente, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, printar isso em uma resposta a esses objetos, a gente já teria um erro do próprio PHP dizendo que eu estou tentando printar algo que não é string, eu estou tentando converter, tá? O Symfony ele já faz é um processo que a gente chama ali de tentar resolver isso para a gente, só que como o objeto ele é mais complexo, tem propriedades e assim por diante, ele não vai conseguir detalhar o que tem que ser exibido. É um pensamento que a gente chama de serialização, tá? Você pega um objeto e entrega ele em um outro formato, no caso um XML, um JSON. Para isso, nós temos se eu entrar aqui segurei Ctrl e cliquei ali no JSON, se eu entrar aqui, ó, se ele verificar no container que eu tenho um serializer, ele vai fazer o processo mais intrínseco dentro da entidade para serializar, pegando as propriedades e exibir isso, no caso ali como JSON, que é o tipo que nós estamos retornando, tá? Como eu não tenho esse serializer, ele vai me retornar um JSON response normal. Então, se eu chegar ali e retornar um array como tinha antes, ele já vai serializar normalmente, porque o JSON encode, no final das contas, consegue fazer isso tranquilamente. Então, para que a gente caia dentro dessa condição, usando o componente do Symfony para serializar esses dados, esses objetos corretamente, entregar isso em JSON com as propriedades corretas ali, a gente precisa vir aqui no terminal. Então, eu vou limpar minha tela aqui e para a gente concluir, eu vou fazer aqui, ó, Composer rec serializer. Tá? Ele vai baixar para a gente o Symfony Serializer aqui. Então, isso aqui já é o suficiente após ele concluir a instalação e configuração, já vai ser o suficiente para a gente já ter os objetos visíveis em JSON ali na nossa API, tá bom? Beleza, concluiu já. Posso voltar aqui diretamente mesmo no Postman, enviar, e aí eu já tenho os meus 2 livros criados sendo retornados corretamente aqui para mim, tá bom? E, neste caso, se eu vier aqui também, Post, e só coisar aqui, por exemplo, o livro 3, 46 aqui, enviar, beleza, foi criado com sucesso. Eu também já consigo, por exemplo, só fechar esse Abstract Controller aqui, posso retornar aqui o data e retornar esse livro aqui para mim. Tá? Deixa eu voltar aqui. A gente executou esse, né? Então deixa eu só fazer aqui um livro 4. Tá? E aí a gente só confirmar que eu salvei aqui certinho. Beleza? Enviar. Beleza. A gente pode já retornar também esse livro com o ID que ele recebeu, para o caso de você manipular isso no front, se for necessário. Tá? Então está aqui. Se eu tivesse retornado isso anteriormente, viria um objeto em branco aqui, né? Como não tinha um serializer ainda para pegar esse objeto, fazer a leitura correta das propriedades e retornar para a gente, para poder entregar isso em JSON, tá? E aí a gente tem agora os nossos 2 endpoints, o de retorno de todos os livros, tá bom? E o de criação. Então, são bastante nuances aqui no Symfony para que você tenha esse resultado. Recomendo fortemente que você também dê uma lida no Symfony Serializer, porque você consegue fazer grupos no quesito de, eu quero nessa rota agora retornar somente as propriedades que estão em grupo tal. Tá? Eu quero nessa rota de dado associado, por exemplo, de relações, retornar algumas informações do título, mas incluindo também o dado relacionado com aquela linha. Por exemplo, livro e o autor. Tá? Então você consegue fazer grupos, você consegue usar grupos para sair do problema de relação circular, tá? Referência circular ali, quando você tem relações mapeadas ali dentro dos teus objetos, via Doctrine.
tá bom? Então tem bastante nuances, facilita muito a vida. E claro que você também consegue trabalhar muito mais com o Symfony Serializer, tá? Mas só o fato dele já estar plugado na aplicação foi o suficiente, né? Você percebeu, bem simples, de nós conseguimos entregar o objeto corretamente em JSON no nosso endpoint, tá bom? Então é isso. Nesse ponto que eu comentei de... Você sabe quem é o responsável por serializar? Só o simples fato de você ter adicionado o componente para serialização do Symfony já te dá a ideia que ele é o responsável por fazer esse processo. Já tem uma condicional ali no método, eu gosto de chamar de método helper, que vem do Abstract Controller, JSON. Então ele já faz esse processo, já tem ali uma condicional para existindo a instância desse serializer no container do Symfony, ele já usa isso para fazer a serialização correta do objeto, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Com certeza você vai ter muitas dúvidas, tá? Então se assim for, não deixe de comentar aí abaixo, deixe suas dúvidas para que eu possa te ajudar de alguma forma. E, claro, se quiser pontuar correções ou momentos que eu corri aqui que eu possa te ajudar em um próximo vídeo, já também comente, tá? E se esse vídeo te trouxe mais nuances, mais ideias, te deu mais conhecimento do Symfony, não esqueça de deixar seu like aí, de comentar o que você também está achando da série e, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui da Code Experts e dessa série. E na próxima aula, eu acredito que vai ser uma aula mais rápida, uma vez que todo esse conhecimento das entidades do banco já estão mais conhecidos para a gente vai criar um endpoint de single para o recurso, né? Buscar um recurso apenas e aproveitar o ensejo e já criar um endpoint de atualização. E aí, para finalizar lá o 4º episódio, nós vamos fazer a remoção e dar algumas dicas do próprio Symfony, tá bom? Então, sucesso e nos vemos na próxima aula. Até mais.